Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 5, sexto ano, semana 3. Unidade temática, geometria, objeto de conhecimento, polígonos, classificações quanto ao número de vértices, as medidas de lado e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Habilidades, identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação aos lados e ângulos e reconhecer a inclusão e a interseção de classe entre eles. Conteúdos relacionados, perímetro. O objetivo das atividades dessa semana é identificar características de triângulos e quadriláteros e classificá-los de acordo com suas particularidades. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 3. Atividade 1. Observe os triângulos ao lado. Então, aqui nós temos 3 triângulos. Temos o triângulo 1, o triângulo 2 e o triângulo 3. O triângulo 1, ele pode ser chamado de triângulo ABC. Então, ABC. Ou podemos representar pelo símbolo do triângulo e também escrito ABC. O primeiro triângulo ele possui 3 lados. Ele possui o lado AB, o lado BC e o lado AC. E possui 3 vértices. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Agora complete com os dados dos outros triângulos. Agora então nós vamos completar com o triângulo 2 e o 3. O triângulo 2. O triângulo 2, ele pode ser chamado de triângulo KYW ou símbolo de triângulo KYW. Esse triângulo ele possui 3 lados. Ele possui os lados KY, YH e KH ou YK. Mesma coisa. E ele possui 3 vértices. Ele possui o vértice K, o vértice Y e o vértice W. Agora vamos passar por o terceiro triângulo. O triângulo 3, ele pode ser chamado de triângulo XRN ou símbolo de triângulo XRN. O terceiro triângulo, ele possui 3 lados. O lado XR, RN e NX. E ele possui 3 vértices. O vértice X, o vértice R e o vértice N. Atividade 2. Para comemorar a Copa do Mundo, Mariana fez umas bandeirinhas diferentes. Ela recortou triângulos equiláteros. Então, os triângulos M, N e L e P, Q, R, nas cores de verde e nas cores amarelas, como está mostrando as duas figuras aqui embaixo. Em seguida, ela colou o lado MN de cada triângulo verde com o lado PQ de cada triângulo amarelo. As bandeirinhas de Mariana ficaram, então, com a forma de um... Então, vamos lá. Então, nós temos 2 triângulos. Nós temos o triângulo verde, que tem o lado LMN, e nós também temos o triângulo amarelo, que vai ser juntado na borda aqui, ó, nesse lado de baixo aqui, nós vamos juntar o amarelo, ó, que foi o que falou. Juntou o quê? O triângulo RPQ junto com LMN. Então, aqui. Então, nós formamos... Qual figura que nós formamos aqui? Com esses 2 triângulos. Com esses 2 triângulos, nós formamos o losango. Então, a resposta correta é a letra A. Atividade 3. Observe atentamente os triângulos representados sobre a malha quadriculada abaixo. Então, pessoal, nós vamos observar bem esse triângulo para a gente responder as atividades, tá? Mas antes da gente responder as atividades, vamos falar um pouquinho sobre os triângulos. Olha, quanto à medida dos lados? Quanto à medida dos lados, nós temos 3 triângulos, que nós podemos classificá-los como equiláteros, isósceles e escaleno. O triângulo equilátero, ele possui todos os lados com a mesma medida. Então, o triângulo equilátero, todos os lados é do mesmo tamanho. O isósceles, eles têm 2 lados da mesma medida e um lado diferente. Então, ele possui 2 lados do mesmo tamanho e um lado diferente. E nós temos o escaleno. O escaleno, todos os lados possuem medidas diferentes. Então, todos os lados têm um tamanho diferente no escaleno. Então, nós temos esses 3 tipos de triângulos.
de acordo com a medida de seus lados. Agora, diante disso, a gente pode continuar com a atividade. Conforme a medida dos seus lados, classifique-os como equilátero, isósceles ou escaleno, preenchendo corretamente as lacunas abaixo. Então, vamos começar. O primeiro triângulo ABC, ele é um triângulo aqui. Então, vamos analisar. Olha. Aqui nós temos, na malha quadriculada, 2 quadradinhos. E aqui nós temos o que? Olha, quase 2 quadradinhos. Se eu pegar esse lado e abrir ele, provavelmente ele vai encostar aqui. Então, nós podemos dizer que esse triângulo é o quê? Todos os lados são iguais. Então, é um triângulo equilátero. O segundo triângulo, DEF, ele é o que ele é um triângulo? Olha, vamos observar. Olhando assim, ele parece que todos os lados são diferentes, né? Um escaleno. Mas se eu observar novamente, se eu puxar esse triângulo um pouquinho para cá, ele vai alinhar. Disso dele alinhar, eu posso dizer o quê? Que ele possui 2 lados iguais e um lado diferente. Então, ele é um isósceles. O triângulo GHI, ele vai ser o quê? O que ele vai ser? Vamos analisar. Olha. Aqui eu tenho 2 quadradinhos da malha e aqui eu tenho 2 quadradinhos. Se eu for arrastar ele para cá para me tirar a medida, eu vou ver que tem esses 2 lados aqui do triângulo, é diferente desse lado aqui de baixo. Então, nós temos 2 lados iguais e um lado diferente. Então, é um triângulo isósceles. O triângulo GKL, o que ele vai ser? Olha, aqui eu tenho 2 quadradinhos da malha e aqui eu tenho quase 1,5. Se eu abrir esse triângulo para cá e esse para cá, ele também não vai chegar aqui. Então, ele não é um equilátero. Ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. Então, ele é um triângulo isósceles. Esse triângulo aqui, olha, MNO. O que ele vai ser? Vamos observar. Nós temos um lado bem grande, um pouco menor e um bem pequeno. Então, de cara, nós já sabemos que ele é um triângulo que possui 3 lados diferentes. Então, ele é um escaleno. O triângulo PQR, o que ele vai ser? Vamos observar. Aqui eu tenho 2 quadradinhos na malha e aqui eu também tenho 2. Se eu abrir, ele vai passar aqui. Então, ele não é um equilátero. Ele não tem todos os lados iguais. Ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. Então, ele é um triângulo isósceles. Continuando. Nós temos o triângulo STU. Vamos observar. Olha. Ele tem uma abertura bem grande aqui e 2 iguais aqui em cima. Então, 2 lados iguais e um diferente é um triângulo isósceles. O próximo triângulo, VWZ, vamos observar. Ele tem, olha, 3 lados diferentes. Ele tem 3 lados diferentes, ele é um escaleno. Atividade 4. Na figura ABHI, então, ABHI é um retângulo, né? Essa figura aqui é um retângulo, com dimensões de 15 centímetros por 35 centímetros. BDFH, então, BDFH, ele é um quadrado. E os triângulos BCD, DEF e FGH são equiláteros. Triângulos equiláteros, todos os lados são iguais. O perímetro do polígono em centímetros médios. Então, nós vamos calcular o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, vamos voltar na figura. Então, vamos resolver a atividade? Vamos observar aqui a figura. Olha. Então, pediu para a gente calcular o perímetro, né? Então, nós temos o lado aqui vale 35, né, desse retângulo. Aqui embaixo também vale 35. Se esse lado vale 15, esse lado vale 15 também. E aqui nós temos 3 triângulos equiláteros. Todos os lados são iguais. Então, nós vamos somar todos os lados dessa figura. Então, somando, nós temos, perímetro, que nós temos 35 e 35, 35 aqui de cima com o de baixo. E o 15, vamos contar quantos 15, 15 aqui. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 15 aqui. Então, nós vamos somar. O perímetro igual. O número 2 que multiplica o número 35, porque repete 2 vezes. E o 7 que multiplica o número 15, porque está repetindo 15 vezes. Então, multiplicando. 2 vezes 35 deu 70 e 7 vezes 15 deu 115. Somando, deu 175 centímetros. Então, a resposta correta é a letra B. Atividade 5. Veja os 13 triângulos formando o desenho abaixo. Vamos separá-los de acordo com a medida de seus lados e ângulos. Complete as lacunas nas frases abaixo, indicando os triângulos pelos números das figuras. Então, vamos lá. Então, nós temos uma figura com vários triângulos, olha. Então, pediu para a gente escrever o quê? Triângulos com 3 lados iguais. Então, nós acabamos de aprender que os triângulos de lados iguais, eles são chamados de triângulos equiláteros. Todos os lados têm a mesma medida. Então, observando aqui, olha, os únicos que têm a mesma medida são os que estão aqui no meio, ó, que é o 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, nós vamos anotar aqui todos eles, ó. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, são todos eles. Triângulos com exatamente 2 lados iguais. Então, 2 lados iguais. Se a gente anotou isso aqui, sobrou quem? Sobrou esses aqui de cima. Então, 2 lados iguais, ó. O 4 e o 8 não é. O 3 e o 1 também não é. Então, o único que sobrou com 2 lados iguais e diferente é o número 2. Triângulos com os 3 lados diferentes. Então, o que sobrou para a gente anotar os 3 lados diferentes? Então, vai ser quem? O número 1, 3, 4 e 8. Então, todos eles têm os lados diferentes. Triângulos com todos os ângulos menores que 90 graus. Então, vamos observar, olha. 90 graus, então vai ser todos esses ângulos aqui que possuem a mesma medida de lado. Então, eles são menores que 90 graus. Que vai ser, ó, o 5, o 6, o 7, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Triângulos com um ângulo maior que 90 graus. Então, maior que 90 graus. Olha, aqui nós temos um ângulo reto, não é? Aqui um reto. Esse também é reto, esse reto. Então, sobrou somente o número 2. Porque a abertura é bem maior. Então, ele é maior do que 90 graus. Triângulos com um ângulo igual a 90 graus. Então, um ângulo reto de 90 graus. Então, sobrou quem? O 1, 3, o 4 e o 8. Então, eles são triângulos retos que possuem 90 graus. Atividade 6. Observe a figura formada por quadrados com suas diagonais e responda. Quantos triângulos amarelo número 4 precisa unir para formar a figura azul escura, formada pelos triângulos número 5? Então, aqui nós temos a figura que é formada pelo triângulo número 5. Nós iremos usar o triângulo número 4 para formar a figura que está no número 5. Então, quantos triângulos nós vamos precisar? Se nós formos olhar, ó, o triângulo número 4, ele é 1/4 do quadrado. Então, vamos ver quantos nós vamos precisar. Olha, vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos precisar de 12 triângulos para formar essa figura aqui. Ou nós iremos precisar de quantos? 3 quadrados, que representam também 12 triângulos. Então, a resposta vai ser 3 quadrados ou 12 triângulos amarelos. Qual é o nome do polígono que tem a forma da figura azul escuro formado pelos triângulos número 5? Vamos observar essa figura aqui. Que figura geométrica está representada nesse desenho em azul aqui? Então, aqui nós temos um trapézio. Essa figura representa um trapézio. Atividade 7. Os quadriláteros abaixo foram construídos com a função de raio da circunferência que se tangenciam. Responda as questões a seguir. Letra A. Os lados dos quadriláteros montados têm todos a mesma medida? Então, vamos observar. Ó, que nós temos, ó, vários quadriláteros. Todos eles têm a mesma medida?
Não, alguns possuem medidas diferentes, alguns possuem lados diferentes. Olha, esse lado aqui, olha, é diferente desse aqui. Então, eles não possuem a mesma medida, possuem medidas diferentes. Letra B. Os quadriláteros possuem alguns de seus lados paralelos. Então, vamos observar. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Então, o que nós podemos deduzir? Sim, todos possuem pelo menos um par de lados paralelos. Letra C. Os ângulos internos dos quadriláteros devem ser sempre iguais? Então, os ângulos internos, que são os ângulos que se possuem dentro dos quadriláteros, eles devem ser iguais? Não, eles não devem ser iguais. Mas a soma dos ângulos internos dos quadriláteros sempre terão 360 graus. Letra D. É possível montar quadriláteros com ângulos internos diferentes? Sim, sim, é possível. Somente o retângulo e o quadrado que possuem os ângulos internos iguais. Os demais, não. Os demais são diferentes. Então, a resposta vai ficar sim, somente o retângulo e o quadrado possuem todos os ângulos internos iguais. Letra E. Quais quadriláteros possuem os dois pares de lados opostos paralelos? Então, nós observamos aqui, ó, lados opostos paralelos quer dizer o quê? Essa linha aqui, esse lado, é paralelo a esse. Então, nós temos quem? Nós temos o quadrado, nós temos o losango, nós temos o paralelogramo. Então, vamos listar. Ó. Nós temos o retângulo, o quadrado, o losango e o paralelogramo. Letra F. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos? Então, nós temos dois quadriláteros. Nós temos o quadrado, olha aqui, nós temos o quadrado que possui todos os ângulos retos. E nós temos também o retângulo, que possui também todos os ângulos retos. Então, vai ser o retângulo e quadrado. Letra G. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida? Então, nós só temos um, que tem todos os lados iguais e todos os ângulos do mesmo tamanho. Então, todos os lados iguais nós temos quem? O quadrado e todos os ângulos, que nós temos de 90 graus, que são ângulos retos, do mesma medida, vai ser o quadrado. Então, a resposta é o quadrado. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET, volume 5, sexto ano, semana 3. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!